Uma fêmea de tubarão branco com 3 metros de comprimento está nadando em águas de 8 graus Celsius. Poucos segundos depois, o sensor de temperatura preso à nadadeira dorsal registra uma subida vertical até 25,5 graus Celsius. Ao mesmo tempo, o aparelho de medição de profundidade despenca até 600 metros abaixo do nível do mar, onde a pressão é suficiente para esmagar metal. Durante os 8 dias seguintes, o dispositivo de rastreamento, avaliado em $5.000 americanos, permanece inteiro dentro de um compartimento fechado de ácido estomacal. Uma máquina predadora do topo, invencível na cadeia alimentar, acaba de ser emboscada, dominada e engolida em apenas alguns segundos. Os dados da caixa preta revelaram uma das cenas de caça mais brutais do oceano. Quem ou que possui força tão superior a ponto de transformar um tubarão branco de 3 metros em uma refeição simples? O alvo foi identificado pela equipe de pesquisa como Alpha. Com 3 metros de comprimento, Alpha estava entrando no período mais vigoroso do seu ciclo de vida. Não era um indivíduo jovem e inexperiente. Com corpo robusto e mandíbula totalmente desenvolvida, ele era um predador de topo das populações de focas ao longo da costa. O dispositivo preso à nadadeira dorsal de Alpha era uma etiqueta de arquivamento via satélite. Ele funciona como a caixa preta de um avião, registrando profundidade, luz e temperatura do ambiente a cada segundo. A etiqueta foi programada para armazenar dados e depois se desprender automaticamente do corpo do tubarão, subir à superfície e transmitir o sinal para análise por satélite. Durante os primeiros 4 meses, a caixa preta enviou dados totalmente normais. Alpha patrulhava o território, mergulhava em ciclos regulares e caçava com precisão absoluta. Esse processo foi interrompido de forma repentina. Algumas semanas após o desaparecimento do sinal, a etiqueta de arquivamento via satélite foi encontrada numa faixa de areia, a apenas 4 quilômetros do local original de fixação. O estado físico dessa evidência imediatamente chamou a atenção dos pesquisadores. A carcaça de plástico sintético super resistente estava gravemente arranhada, desgastada e descolorida. Ela apresentava sinais de corrosão provocada por enzimas poderosas de decomposição de proteínas. Quando o cabo de conexão foi ligado ao computador e o último arquivo de dados foi decodificado, a equipe descobriu que não estava observando uma rota migratória, mas encarando diretamente um registro de predador. A profundidade de 600 metros corresponde à chamada zona da meia-noite. O fato de a etiqueta ter sido arrastada até essa profundidade em velocidade extrema, junto com o aumento radical de temperatura até 25,5 graus Celsius, em um ambiente marinho de 8 graus Celsius, comprova um único mecanismo biológico. A etiqueta, junto com uma parte do corpo de Alpha, entrou no estômago de uma criatura gigantesca com temperatura corporal elevada. O ataque aconteceu bem na borda do cânion de Bremer, uma imensa fenda no fundo do mar. Cânions desse tipo criam correntes ascendentes que trazem enormes quantidades de nutrientes, atraindo os maiores organismos do planeta. Esse lugar é uma das cadeias alimentares mais cruéis. Uma busca em larga escala pelo responsável foi acionada. O histórico ecológico do oceano foi reaberto para encontrar uma superfera predadora que atendesse a 3 condições: tamanho colossal, força suficiente para subjugar um tubarão de 3 metros e capacidade de digerir a presa a 600 metros de profundidade. Suspeito número 1, a orca. Os dados ecológicos globais registram a orca como o único inimigo natural que derruba tubarões brancos com frequência. Elas são caçadoras táticas com inteligência excepcional. Ao atacar, usam estratégia de grupo e golpeiam com enorme força a lateral do tubarão para virá-lo de barriga para cima. Esse movimento ativa o estado de imobilidade tônica, uma falha fisiológica que deixa o tubarão completamente paralisado. Em seguida, a orca aplica uma mordida decisiva na região do peito.
força o enorme fígado carregado de esqualeno rico em energia a sair e abandona o resto do corpo. No entanto, os dados da caixa preta de alfa refutam totalmente essa hipótese. Primeiro, o processo de caça da orca é extremamente preciso, e ela não engole um pedaço inteiro do corpo contendo a etiqueta de arquivamento via satélite. Segundo, e mais importante, a temperatura. A orca é um mamífero de sangue quente, com temperatura corporal central em torno de 37 graus Celsius. Se a etiqueta estivesse dentro do estômago de uma orca, o gráfico térmico teria de mostrar 37 graus Celsius, e não 25,5 graus Celsius. Essa diferença de 11,5 graus Celsius é o álibi perfeito, eliminando a orca da lista. Suspeito número 2, a lula gigante e a lula colossal da Antártida. Vivendo em profundidades compatíveis com a cena do evento e possuindo tentáculos de dezenas de metros com ventosas dotadas de ganchos giratórios, essas lulas já foram registradas enfrentando cachalotes. O cenário de uma lula gigantesca envolvendo Alpha, arrastando-o para o abismo e devorando-o, é totalmente possível do ponto de vista físico. Mas a ciência forense ecológica opera com parâmetros. A lula é um invertebrado de sangue frio. Sua temperatura corporal é igual à temperatura da água ao redor. Se uma lula gigante tivesse engolido a etiqueta, a temperatura do seu estômago permaneceria em 8 graus Celsius. Nenhum animal de sangue frio pode fazer um gráfico térmico saltar para 25,5 graus Celsius. Suspeito número 3, o fantasma pré-histórico Megalodon. A hipótese de um supertubarão com 18 metros de comprimento ainda vivo nas profundezas sempre desperta fascínio. O tamanho e a estrutura do corpo se encaixariam perfeitamente em uma única mordida, capaz de engolir Alpha inteiro. Mesmo assim, o ecossistema oceânico moderno não tem espaço para fantasmas. Se existisse uma população de predadores com 18 metros de comprimento e 50 toneladas de peso, ela deixaria rastros ecológicos imensos, marcas de mordida com 2 metros de largura em carcaças de baleias na costa, um déficit gigantesco de alimento e sinais de eco detectados por submarinos. O Megalodon está absolvido. A investigação entrou em impasse. Todos os grandes organismos conhecidos foram excluídos pelo fator temperatura corporal. O responsável precisava ser um animal capaz de manter força muscular sob águas profundas congelantes e, ao mesmo tempo, possuir uma cavidade abdominal com temperatura de 25,5 graus Celsius. Esse mistério ecológico parecia impossível de resolver com parâmetros comuns. Se você já adivinhou a identidade desse ser misterioso, pause o vídeo e escreva o nome dele nos comentários abaixo, porque a verdade que será revelada a seguir vai mudar por completo a sua compreensão biológica sobre o oceano. A chave de todo esse mistério ecológico está no sistema anatômico. A maioria das espécies de peixes do planeta é formada por animais ectotérmicos. Quando mergulham em águas profundas e frias, o sangue esfria, a atividade muscular desacelera e eles ficam letárgicos. No entanto, o registro biológico aponta para um grupo de criaturas mutantes que possuem um sistema de endotermia localizada. Elas carregam uma rede especial de vasos sanguíneos com o nome científico de Rete mirabile. Essa malha capilar funciona como um sistema de troca de calor em contracorrente. O calor gerado pela contração dos feixes de músculos vermelhos durante a natação não se perde para fora pelas brânquias. Em vez disso, as veias que transportam sangue quente transferem calor diretamente para as artérias que transportam sangue frio, devolvendo esse calor para aquecer o núcleo do corpo, especialmente o cérebro, os olhos e o estômago. Esse mecanismo transforma o organismo que o possui em uma máquina de caça superior.
mantendo o cérebro alerta e os músculos em desempenho máximo, mesmo em águas congelantes. Mais importante ainda, um estômago aquecido acelera a taxa de metabolismo enzimático, permitindo digerir grandes massas de carne em pouco. Qual é o nível ideal de calor que a rede Rete Mirabile mantém dentro do estômago durante a digestão de uma refeição pesada? Exatamente 25,5 graus Celsius. O único representante que atende a todos esses critérios rigorosos, possui tamanho colossal, patrulha sob a plataforma continental gelada e mantém a temperatura do estômago sempre em 25,5 graus Celsius. Não é outro, senão O registro de dados chegou à conclusão final. O responsável por derrubar o tubarão branco de 3 metros era, sem dúvida, outro tubarão branco ainda maior. O fenômeno do canibalismo não é um incidente raro na ecologia dos tubarões. Essa é a regra de sobrevivência mais primitiva. Ainda dentro do ventre materno, os embriões de algumas espécies de tubarão já começam a desenvolver dentes e a nadar pelo útero para consumir os outros embriões. Apenas o indivíduo mais forte e mais bem nutrido consegue nascer. Quando chegam à fase adulta, essa regra não muda em nada. Peixe grande engole peixe pequeno, mesmo que compartilhem o mesmo sangue. A questão central passa a ser a física do ataque. Para dominar completamente um tubarão de 3 metros no auge da força física, sem qualquer sinal de luta prolongada no gráfico dos sensores, o agressor precisava ter uma superioridade de massa tão extrema que tornasse o alvo inofensivo. Não é possível usar uma caminhonete para dominar outra caminhonete do mesmo tamanho em um segundo. O caçador precisava ser um tanque de guerra. A análise cinemática a partir da queda de profundidade mostra um cenário brutal. O agressor executou uma emboscada vinda das profundezas. Usando a pele dorsal cinza escura para se camuflar perfeitamente na escuridão do abismo, ele travou o alvo na sombra de alfa projetada contra a luz fraca que vinha da superfície. Concentrando toda a força de impulso da cauda em forma de meia-lua, a máquina gigantesca disparou verticalmente para cima. Com velocidade capaz de atingir 50 km por hora, a energia cinética produzida pelo impacto equivalia à de um acidente de trânsito em alta velocidade. O golpe lançou Alpha para cima, destruiu o sistema de cartilagem óssea e deixou o alvo completamente paralisado antes mesmo que a mandíbula, com força de mordida de 1,8 tonelada, se fechasse sobre a parte do corpo onde a etiqueta de arquivamento via satélite estava presa. Com base na demanda metabólica necessária para gerar o calor de 25,5 graus Celsius e na abertura mandibular necessária para engolir uma presa tão grande, os analistas da ecologia concluíram o seguinte: o predador tinha a forma de uma super fêmea de tubarão branco, com comprimento mínimo de 5 metros e podendo ultrapassar 6 metros, com massa corporal entre 2.000 e 3.000 quilogramas. Ela tinha o tamanho de um pequeno submarino, um verdadeiro gigante. Depois de engolir a refeição inteira, o gigante executou um mergulho profundo até 600 metros. Trata-se de um reflexo fisiológico natural para alcançar a camada de água fria, ajudando o corpo a regular novamente a temperatura que havia subido demais por causa da digestão de uma massa gigantesca de alimento, um ciclo de descanso. A verdade sobre uma criatura colossal de 3 toneladas especializada em consumir indivíduos da própria espécie realmente ultrapassa os limites biológicos comuns. Se esse dossiê científico do oceano despertou a sua curiosidade, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas análises impactantes. O caso do registro alfa mudou completamente os dados biológicos anteriores que a ciência possuía sobre o ciclo de vida dos grandes tubarões brancos.
A mídia popular sempre retrata o tubarão branco como uma criatura que corta a superfície com a nadadeira, caçando focas perto da costa ou atacando gaiolas de ferro de mergulhadores na África do Sul ou na Austrália. Mas a verdade ecológica é muito mais brutal. Quando uma fêmea de tubarão branco ultrapassa 4,5 metros e envelhece, a estrutura do seu corpo muda. Ela se torna grande demais, pesada demais e perde a agilidade necessária para perseguir focas velocíssimas perto da superfície. A costa deixa de ser uma fonte de energia suficiente para sustentar uma máquina de 3 toneladas. Nesse momento, ela abandona as águas rasas inundadas de sol e afunda nas faixas de água escura. Ao mergulhar fundo nas plataformas continentais geladas, ela evolui oficialmente para um novo nível ecológico, máquinas predadoras que dominam o mar profundo. A centenas de metros de profundidade, sua dieta muda completamente. Ela passa a mirar fontes gigantescas de proteína, carcaças de baleias que afundam até o fundo do mar, lulas gigantes e os próprios tubarões brancos menores que invadem o território por acidente. Sobrevivendo por décadas, longe de câmeras, anzóis e gaiolas de ferro humanas, essas criaturas acumulam massa corporal em um nível quase inacreditável. Com uma espessa camada de gordura e corpos dilatados, elas patrulham as trincheiras oceânicas como fantasmas, guiando-se apenas pelos receptores eletromagnéticos no focinho para detectar o batimento. Alfa, um predador orgulhoso no topo da superfície, não sabia que logo abaixo do próprio ventre existia o território de tiranos. No mundo ecológico sem equilíbrio artificial, quem carrega a maior massa é quem escreve as regras. O único predador natural do tubarão branco não é o ser humano, não é a orca, mas as próprias mandíbulas com ácido desoxirribonucleico da mesma espécie, só que muito mais grandiosas. A história da caixa preta de Alfa termina aqui, mas ao mesmo tempo abre uma perspectiva totalmente nova sobre o ecossistema marinho. A fronteira entre caçador e presa às vezes é decidida por apenas algumas dezenas de centímetros de comprimento. Enquanto os seres humanos se esforçam para encontrar vida em planetas distantes, bem abaixo dessas camadas de pressão abissal, supercriaturas de 6 a 7 metros continuam patrulhando em silêncio. Elas não precisam de luz, apenas seguem de forma silenciosa as leis naturais para manter a posição absoluta na cadeia alimentar. O desaparecimento relâmpago de Alfa é a prova mais clara de que o oceano conhecido pelos seres humanos é apenas uma fina camada de superfície. Lá embaixo, nas profundezas, criaturas gigantescas muito além dos recordes mundiais realmente existem do ponto de vista ecológico. Você acha que o mundo pode estar abrigando exemplares de tubarões brancos ainda mais grandiosos do que a marca de 7 metros, escondidos sob a fenda de Mariana ou em outras trincheiras oceânicas profundas? Compartilhe a sua opinião na seção de comentários. Obrigado por acompanhar, deixe o seu like e inscreva-se no canal para seguir conosco nas próximas jornadas de mergulho profundo no oceano.